Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este webinar da Confederação de Treinadores através da Escola de Treinadores. Hoje iniciamos um novo ciclo de webinars. Serão 4 temas abrangentes em que tentaremos abordar as diferentes fases da competição: fase transitória, fase pré-competitiva e fase competitiva. Durante estes próximos meses iremos abordar 4 temáticas diferenciadas. Tentaremos que a Confederação acha que é importante e que normalmente não é debatida na formação formal dos cursos, ou quando é debatida é uma forma muito ligeira, e que acreditamos que cada vez mais torna-se essencial que os treinadores tenham uma sensibilização para estas temáticas. As temáticas que iremos abordar nos próximos meses será a nutrição desportiva, a preparação física, a preparação mental e a recuperação de lesões e integração também depois da lesão. Iremos também publicar em breve novas datas das próximas sessões. Conosco hoje e nos próximos webinars que iremos desenvolver sobre a nutrição desportiva, temos a Gisele, deixe-me só aqui passar, a Gisele Magno. A Gisele é nutricionista clínica e desportiva, nutricionista no Clube Jovem Almeida Garrete, licenciada em nutrição, tem curso de nutrição no desporto em crianças e adolescentes, tem um curso de especialização em nutrição avançada no desporto e também é pós-graduada em nutrição clínica. Aqui, deixo este parêntese, a Gisele irá apresentar as suas ideias. Tentamos sempre passar essa mensagem, não queremos que as pessoas pensem que isto é uma verdade absoluta, é a sua ideia, e que nós acreditamos que é importante para todos os treinadores. Deixar só, como normalmente faço, chamar a atenção que as questões poderão ser colocadas nesta área, do QIA, onde tentaremos responder ao máximo de perguntas que sejam colocadas. Sabemos de antemão que vai ser quase impossível, devido ao grande número de participantes, conseguir responder, mas tentaremos sempre, nem que seja agrupando algumas temáticas, tentar responder ao máximo de questões possíveis e sempre que possível, também, se assim necessário, iremos também parar a apresentação para responder a alguma questão. Também só chamar a atenção, pronto, o chat também poderá ser utilizado para alguma notificação que querem fazer, alguma mensagem, mas não para realizar as perguntas. Vou deixar agora de interromper, passo a palavra então à Gisele, e agradeço pela tua disponibilidade. Sei que não é fácil apresentar aqui num webinar para tanta gente, mas acreditamos que isto será o início de um ciclo que será importante para todos os treinadores que aqui participem, e agradecemos a tua disponibilidade e teres acreditado neste projeto. Passo-te a palavra e obrigado. Obrigada eu, Marco. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui hoje. Espero que seja interessante, espero que realmente consiga aqui acrescentar alguma coisa. Deixa-me aproveitar para já ir aqui partilhando. Espero que realmente acrescente aqui alguma coisa aos treinadores que estão hoje connosco. E como o Marco disse bem, obviamente que nós temos sempre por base ciência, não é? Recomendações, guidelines pelas quais nos orientamos. Ok. Já está a aparecer, Marco? Confirma-me só, por favor. Está. Pronto, claro que temos guidelines e orientações pelas quais nos seguimos, mas eu já trabalho com atletas há bastante tempo, então obviamente que há aqui muito da minha maneira de trabalhar,
daquilo que eu fui testando e daquilo que eu fui realmente percebendo que funciona, não é? Não tem que ser sempre tudo feito da mesma forma, mas aqui vamos falar um bocadinho de uma forma que eu acho que resulta e que já viu resultar. Portanto, vamos lá a isto. Ora bem, tópicos que vamos então abordar hoje assim de uma forma muito geral, vamos falar da importância da nutrição no período transitório, não é? Se ela não fosse importante não estaríamos aqui hoje. Que aspectos temos a considerar quando fazemos então, quando decidimos fazer uma intervenção nutricional, que oportunidades é que podemos trabalhar, e eu acho que isto será assim a parte mais importante, que eu depois dividi ali seguida por objetivos específicos, porque eu acho que realmente é se calhar o que mais facilmente vocês podem conseguir pôr em prática. Que consequências é que o período transitório tem se ele for assumido 100% como férias, sem qualquer preocupação com a alimentação? O que é que muda nas necessidades energéticas, nutricionais e na suplementação, para atletas que façam, obviamente, suplementação, e assim umas estratégias nutricionais muito gerais, porque nós sabemos que às vezes é difícil que haja um acompanhamento personalizado, mas se calhar é fácil conseguir reunir um grupo de atletas e dar algumas dicas gerais, e às vezes nós achamos que estamos sempre a dizer o mesmo, ou que é tudo muito simplista, mas a verdade é que se insistirmos, as coisas vão entrando, as ideias vão entrando. Então, deixem-me só tirar aqui. Ok, preciso aqui de minimizar. Tá. Então, este primeiro slide fala-nos aqui do mindset do atleta e do clube. E eu acho que nós temos mesmo que partir deste princípio. Ou seja, quando nós falamos do período transitório, falamos ali do final de uma época e o início da próxima. Então, a forma como o próprio atleta e como o próprio clube encaram este período vai fazer com que difira muito o trabalho feito. Ou seja, nós podemos encarar como férias, não é? Porque na realidade é um período de férias em que vamos privilegiar o descanso e que vamos privilegiar a vida social e familiar, e que sem dúvida nenhuma que é muito importante, não é? E quanto mais falamos, e ainda bem também da saúde mental, incluímos aqui sem dúvida o atleta conseguir ter um bocadinho de vida social e familiar, porque muitas vezes com os jogos no fim de semana, com os treinos no final do dia, isso fica muito de parte durante a época, e depois um trabalho individual que pode ser feito, não é? Porque aqui, quando falamos do período transitório, falamos de um trabalho individual, porque não há treinos em equipa. Então podemos falar de otimizar a composição corporal, podemos falar de corrigir hábitos e podemos falar de preparar a próxima época. Na minha visão, o que faz sentido é este balanço, em que pesa um bocadinho mais o trabalho individual, não é? Para que não se chegue à pré-época com o objetivo de recuperar das férias, porque isso realmente não faz sentido e não pode ser, mas em que realmente há também ali um tempo para parar, para estar com amigos, para estar com família, para viajar, para fazer o que quer que seja, mas sempre num equilíbrio entre as duas coisas. Então, quando falamos da importância da nutrição no período transitório, eu gosto sempre muito de pôr isto neste modelo que é: o corpo é o instrumento de trabalho do atleta, certo? Portanto, obviamente que descurar totalmente este trabalho durante o período de paragem vai comprometer o principal instrumento de trabalho, que é o organismo. E nós queremos que haja aqui uma recuperação e regeneração física e mental. E quando nós falamos disto, nós podemos pensar: mas isso tem a ver com descansar os músculos, descansar a cabeça, se calhar dormir mais horas, não tem propriamente a ver com a alimentação. Mas se nós pensarmos que a forma como nos alimentamos, os alimentos que nós consumimos, os suplementos que nós fazemos, as bebidas que nós bebemos, são o combustível do nosso organismo, vai-nos fazer todo o sentido que a nutrição tenha um impacto sim na forma como esta recuperação e esta regeneração são feitas, ok? Claro que o objetivo maior é sempre estar à altura da carga inicial na pré-época, não é? Porque se realmente nós não tivermos aqui nenhum tipo de cuidado, provavelmente no início da época, vamos estar a correr atrás do prejuízo e não já a dar o nosso máximo, não é? Ter uma boa condição física, que será provavelmente o que vamos falar aqui mais hoje, e estar num bom estado nutricional. Isto vai ter que ver com a diminuição do risco de lesão e com uma boa imunidade. E também mais para a frente já vamos abordar isto de uma forma mais ampla. Uns aspectos a considerar. Reparem que quando nós falamos do período transitório, o tempo de paragem pode ser muito diferente, não é? Vai depender da modalidade, vai depender da modalidade. Olha, por exemplo, atletas que são também chamados às seleções, muitas vezes a época acaba mais cedo, mas depois vão para a seleção
e tem ali um período mínimo entre a última competição e o início da próxima, não é? Vai depender de muitos fatores este tempo de paragem, mas sem dúvida que ele interessa, porque se um atleta para só 15 dias, muito francamente não é muito relevante, mas se para um mês ou um mês e meio, obviamente que isto já pode ter um impacto muito maior. Temos também que perceber se há alguma manutenção de treino, isto é, se o atleta vai fazer algum treino de ginásio, algum treino mais específico, se vai participar ou até, por exemplo, se falarmos, não é, do handball, eu acabo por estar mais ligado ao handball, embora acompanhe atletas de outras modalidades a nível individual, mas se um atleta para o handball indoor e vai para o handball de praia, ele não está propriamente parado, não é? Portanto, tudo isto tem que ser tido em consideração. E depois, falamos do atleta profissional, ou semi-profissional ou amador. Obviamente que se nós falarmos aqui do nível profissional, em que a modalidade praticada é a profissão única e exclusivamente, claro que vamos poder ter aqui um grau de exigência maior, não é? Vamos muito provavelmente ter uma avaliação completa, uma avaliação corporal completa no final da época, mal termina o período transitório vamos fazer outra, vamos ter eventualmente o controle de peso semanal e vamos fazer um plano alimentar mesmo ajustado àquele atleta. Se formos do desporto amador, muito provavelmente isto não vai acontecer. Se bem que eu coloquei-vos aqui uma ressalva, porquê? Porque dependendo dos objetivos que um clube tem, e aqui podemos estar a falar, por exemplo, de uma potencial subida de divisão, ou do próprio atleta, não é? Se tem potencial e se quer fazer disto vida, ele próprio pode querer comprometer-se de outra forma, mesmo que isso não lhe seja exigido, ok? Aí muito provavelmente teremos acesso a uma avaliação no final da época, mas a avaliação de início da época geralmente não acontece antes de começarem os treinos. Podemos pensar, e isto será se calhar mais viável para a maioria dos clubes, fazer uma palestra ou fazer um e-book em que nós damos realmente aquelas recomendações gerais, que já vamos falar mais à frente, daquilo que o atleta pode e deve fazer no período transitório. Eventualmente, para casos sinalizados, tentar fazer um processo mais personalizado. E quando eu falo em casos sinalizados, posso falar de um atleta que teve em lesão, de um atleta que está com excesso de peso, de alguma questão assim mais importante. Ora bem, então estas oportunidades a trabalhar. É precisamente a otimização da composição corporal. Isto para mim é o mais óbvio, acredito que seja para toda a gente, não é? Se temos um atleta que precisa de perder peso ou massa gorda, ou se temos um atleta que precisa de engordar um bocadinho, quer seja em massa muscular, em massa gorda ou nos dois, ou que precisa de manter a forma física, porque temos atletas que estão muito bem, mas nós sabemos que um fim de semana fora e já nos voltam com mais peso ou com mais gordura, não é? Então que realmente podem estar bem, mas nós sabemos que não é assim tão fácil que estejam sempre bem. Podemos aproveitar para recuperar de uma lesão, isto é muito comum, não é? Nas paragens da época haver ali realmente alguma reabilitação neste sentido. Podemos aproveitar para treinar o sistema digestivo, isto é muito interessante e vai ser um dos temas que vamos explorar mais à frente. Treinar hábitos alimentares, como tomar pequeno almoço, como jantar mais cedo, como fazer mais refeições e podemos aproveitar para tentar melhorar a hidratação. E muitas destas coisas não conseguem ser feitas durante a época porque, obviamente, que se nós queremos rendimento, queremos ganhar jogos, não podemos estar a fazer experiências, não é? Portanto, o período transitório deve ser utilizado e rentabilizado para todas estas questões. Quando nada disto acontece, temos uma paragem grande, temos um atleta que não quer saber, que foi de férias, que comeu, que bebeu, que dormiu tarde, que fez tudo o que quis, aquilo que acontece quase invariavelmente é um aumento de massa gorda e às vezes de peso ou não, porque às vezes o peso até diminui porque há perda de massa muscular, apesar de haver ganhos de gordura, uma diminuição da massa muscular, uma diminuição do VO2 máximo e uma diminuição do metabolismo basal. E todos estes fatores vão afetar diretamente a performance. Nós podemos pensar, mas eu só aumentei 1% a massa gorda, mas eu só perdi 0,5% à massa muscular. Mas todos estes aspectos juntos, se calhar fazem uma diferença que em campo já se vai realmente aqui notar e traduzir num rendimento mais baixo. Ora bem, aqui eu trouxe, há muito poucos estudos mesmo que nos falem do período transitório. Mas pronto, isto basicamente se nós olharmos às avaliações antes do início da época e às do final da época, nós vamos precisamente apanhar neste intervalo o que aconteceu ali no período transitório. Então se vocês repararem aqui de uma maneira muito geral e vamos ver isso em todos os exemplos que eu vos trouxe, a tendência é que a massa gorda no início da época é sempre superior àquela que é no final da época, ou seja, durante o período transitório é onde ela foi aumentada. E a massa muscular é sempre inferior àquela que é no final da época. E se vocês repararem aqui nestes esquemazinhos que eu tenho ao lado,
em que eu destaquei aqui a ingestão de proteína e a ingestão de gorduras, vocês vão reparar que na coluna central nós temos o que seria recomendado e na coluna que está a branquinho nós temos aquilo que foi verificado no início da época. E então a proteína está muito mais abaixo do que aquilo que é recomendado. E é não só isto, obviamente, mas a baixa ingestão de proteína, obviamente, que vai estar ali relacionada com as perdas de massa muscular, além do treino físico ser menor. E a ingestão de gorduras está bastante acima daquilo que é recomendado, ok? E obviamente que nós não engordamos só por comermos gordura, mas a gordura tem muitas calorias, portanto, obviamente que vai afetar aqui e que vai contribuir para que haja este aumento, até porque se nós pensarmos naquelas comidas típicas, quando pensamos em comer mal, não é? Pelo menos em Portugal, vamos falar de francesinhas, vamos falar de carnes gordas, vamos falar de enchidos, vamos falar de fast food, portanto são tudo alimentos que têm realmente muita gordura, se calhar mais do que propriamente açúcares. Ok, aqui temos outro exemplo e vocês podem ver que tanto na massa gorda quanto na massa magra acontece exatamente aquilo que víamos no slide anterior. Uma tendência para a massa gorda estar mais elevada no início da época e para a massa muscular estar mais baixa. E ali naqueles gráficozinhos que nós conseguimos ver as mudanças ao longo da época, sem dúvida nenhuma que o destaque vai para grandes diminuições de massa gorda e grandes aumentos de massa muscular. Ou seja, apesar de, em alguns casos, não ser propriamente muito significativo, mas é uma tendência. Então, é esta tendência que nós, com a nossa intervenção nutricional, podemos tentar minimizar, não é? Alguma diferença haverá sempre, não é? Mas cabe-nos a nós tentar que seja mínima, pelo menos que não tenha impacto depois a nível de campo. Eu encontrei esta frase, eu não sei quem é que a disse, não fui eu, mas que eu acho que reflete muito aquilo que nós queremos aqui falar hoje. Que é a equipa constrói-se durante a época e o atleta constrói-se antes da época, porque tudo o que é um trabalho individual, coisas que eu sei que eu preciso mudar para render mais, eu devo fazê-los quando eu tenho esta oportunidade de estar a trabalhar e poder fazer experiências naquilo que toca à alimentação, e vocês vão perceber já mais à frente, numa altura em que estou por mim e tenho este tempo e posso dedicá-lo a construir aqui alguma coisa que sei que enquanto atleta falha, ok? E nós também podemos e devemos direcionar para isso. Eu tenho atletas agora em paragem de época que estão a emagrecer, tenho atletas que estão a aumentar peso, tenho atletas a recuperar de lesão, tenho atletas a treinar horários, tenho atletas a fazer várias coisas. E obviamente que enquanto nutricionista deles eu disse, a época termina, nós vamos trabalhar isto. E à partida é sempre muito bem aceite, até porque depois lá no fundo os frutos desse trabalho vão ser colhidos. Então, necessidades energéticas e nutricionais. Pronto, hoje estamos a falar aqui muito do período transitório e eu acredito que vocês já tenham assim um mínimo de noção destas coisas, mas de uma forma muito simplista. Quando nós vamos calcular as necessidades energéticas para um atleta, não é? Nós consideramos o metabolismo basal, que é a energia que nós gastamos só por estar vivos, a falar, etc. E vamos multiplicar por um fator de atividade física que vai depender do número de treinos, do tipo de modalidade praticada, de uma série de fatores. Agora, quando nós pensamos no período transitório, não é? O que é que acontece? Obviamente que há uma diminuição da carga de treino, ou diminuição, ela pode ser até nula ou quase nula, mas ao haver esta diminuição, obviamente que as calorias vão logo ser mais reduzidas, as calorias que o atleta deve consumir. E estas indicações que eu tenho abaixo, da proteína, hidratos de carbono e gorduras, pois eu só pus a abreviatura, mas é isso que representa. Proteínas, 1,2 a 2 gramas por quilo por dia, hidratos de carbono 6 a 10 e gordura 25 a 35% do valor energético total. Eles são as recomendações andam mais ou menos dentro desta escala, ok? Obviamente que se o atleta está mais parado, nós vamos aproximar-nos mais dos valores mínimos. E aquela diferença que nós víamos ainda há pouco naquele gráficozinho, punha-nos com a proteína muito abaixo do mínimo e com a gordura muito acima do máximo, ok? Portanto, temos que tentar estar dentro destes valores um pouquinho mais próximo do mínimo, salvo 2 ou 3 exemplos que também já vamos falar mais à frente. Aqui, o que é que eu vos queria mostrar com isto? Este estudo, dos poucos que nos fala destes períodos transitórios, fala-nos realmente desta perda de peso ser importante
ser feita fora do período de competição, ok? Isto tem muito a ver com a resistência, a força do atleta e o risco de lesão, não é? Porque quando um atleta tem as suas necessidades acrescidas, eu para emagrecer preciso fazer um déficit calórico, então eu não posso fazer um déficit calórico em pleno período competitivo, não é? E se vocês olharem aqui para a tabelinha de baixo, aqueles valores que eu vos mostrei de hidratos de carbono estão entre 6 a 10, porque eu considerei aqui o treino moderado e o treino alto, elevado. Mas se nós considerarmos o leve, que poderá ser muito pouca atividade ou nenhuma, ou muito alto, e falamos de atletas que treinam 4 a 5 horas todos os dias, vocês veem que a recomendação de hidratos de carbono por grama por quilo pode ir dos 3 aos 12. Então, obviamente que se eu estou em emagrecimento, eu vou ter que andar com os hidratos de carbono mais baixinhos. Mas se eu estou a treinar muito, ele tem que estar no 12. Ou seja, há aqui uma incongruência, daí a nossa dificuldade em emagrecer atletas durante as fases competitivas e ser muito importante para os atletas que estão mesmo acima do peso aproveitarmos estas paradas. Ora bem, aqui vocês podem ver que nós temos aqui a pré-época, a fase competitiva e o período transitório, e nós não temos praticamente acesso a dados. Portanto, poderia ser interessante nós termos aqui mais algumas coisas para nos apoiarmos e mais algumas guidelines neste sentido, mas a verdade é que não há muita coisa, não há realmente muita coisa feita nesse sentido, ok? De qualquer forma, aqui mais uma vez, aquilo que vem ser reforçado é o facto das necessidades energéticas estarem mais baixas quando há estes períodos de paragem ou quase paragem, não é? E aqui este estudo até fala que elas ficam muito semelhantes a uma pessoa sedentária, portanto imaginem o quê? Um atleta que está habituado a comer muito, se não lhe for dada esta indicação de que vai estar mais parado, vai estar sem treinar, atenção que as tuas necessidades são muito inferiores por causa disso, tens que fazer um bocadinho de moderação. O atleta não tem necessariamente que saber isto, não é? Nós sabemos que nós passamos muitas horas na internet, mas às vezes também não passamos essas horas propriamente a procurar conteúdo que nos acrescente muito. Então, se não houver esta indicação, muito facilmente acontecem estes ganhos de massa gorda. E se vocês repararem naquele gráficozinho, isto fala-nos do volume e da intensidade de treino, é incomparavelmente inferior quando entramos ali no período transitório, ok? Em relação a um período de preparação ou mesmo a um período competitivo. Portanto, estas diferenças têm que ser tidas em conta e têm que ser passadas para os atletas, porque eles não têm que saber estas coisas, não é? Cabe-nos a nós fazê-los entender que há realmente estas diferenças. Em relação aos suplementos, né? Já falamos aqui das necessidades energéticas, já falamos aqui dos macronutrientes, nomeadamente proteína, hidratos de carbono e gordura, e os suplementos, como é que eles ficam? Eu lembro aqui que, quando nós falamos em suplemento alimentar, geralmente nós estamos a falar em alimentos que são de alguma forma enriquecidos para nos darem um determinado nutriente, e aqui nós podemos falar de iogurtes proteicos e etc. Mas aquilo que eu me quero referir é realmente aos ergogénicos, ou mais vulgarmente conhecidos como suplementos desportivos, e falamos sim das substâncias para melhorar a performance. Então, já vamos falar de uma creatina, já vamos falar de uma proteína em pó, já vamos falar desse tipo de suplementos. Mais uma vez, nós não temos propriamente uma recomendação que nos diga em período transitório deve ser feito isto, porque também em período transitório muita coisa diferente pode ter a ser trabalhada, portanto as recomendações obviamente também vão variar, mas eu gosto sempre de mostrar esta tabela. Gosto de mostrar esta tabela não, este gráficozinho dos triângulos. Isto porquê? Porque nós temos que fazer as coisas com pés e com cabeça. Então, primeiro nós temos que corrigir hábitos alimentares, aplicar uma nutrição mais desportiva, que é com aquelas quantidades de proteína, de hidratos, de gordura que vão ser traduzidos em alimentos que são nutricionalmente mais ricos para um atleta. E só depois é que nós vamos suplementar se houver essa necessidade. Isto é muito, muito, muito importante que seja feito, porque um suplemento por si só num atleta que come mal não está a fazer absolutamente nada a não ser gastar dinheiro. Então, se nós pensarmos aqui na lógica e olhando aqui a Food First Policy, que eu acho que é realmente muito interessante, que nos diz sempre, vamos corrigir hábitos, depois colocamos os suplementos, que é uma coisa que os atletas odeiam, porque os atletas gostam de estar a tomar coisas, mas não pode ser. As coisas têm que ser feitas de uma forma lógica e têm que ser explicadas para que as pessoas também entendam porque é que as coisas são assim e consigam fazê-lo. Então, se nós não temos competição, como já vimos, nós temos as nossas necessidades energéticas muito mais baixas.
obviamente que à partida, a não ser em casos especiais que já vamos ver a seguir, só com alimentação vai ser perfeitamente possível eu conseguir suprir as necessidades energéticas no período transitório, portanto, não preciso tomar suplementos, não preciso gastar esse dinheiro, não preciso estar a metabolizar mais esse produto e posso estar a trabalhar outros aspectos e outras coisas mais importantes. Ok? Então, vamos entrar agora aqui um bocadinho nos objetivos. Objetivo número 1, diminuição de peso massa gorda. Eu acho que este provavelmente deve ser o que mais se aplica ao período transitório, pelo menos aproveito sempre para fazê-lo em atletas que eu realmente sei que precisam de perder peso e que andamos a época toda a tentar, de uma forma soft, fazer essa batalha. Então nós temos que calcular, obviamente, as necessidades energéticas para a atividade física que é mantida, não é? Seja ela por vontade do atleta, seja por recomendação do clube, isto depois vai depender um bocadinho da forma de funcionar do clube, do treinador. Vamos fazer um déficit calórico entre 300 e 500 quilocalorias, vamos obviamente reduzir hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono são provavelmente o macronutriente mais importante para um atleta, né? Nós falamos muito da proteína, da massa muscular, mas a verdade é que o hidrato de carbono, além de dar energia, vai também ajudar a alimentar e a crescer o músculo. Portanto, nesta fase tem que haver sim uma redução. Vamos manter ou diminuir ligeiramente a proteína, depende de quanta proteína o atleta toma, de que vai depender da intensidade do treino e da modalidade. Vamos controlar pressões. E eu destaquei aqui o controle de pressões porque isto é muito importante. Obviamente que nós sabemos que num período de férias vai ser muito difícil ou vai ser impossível o atleta comer sempre bem, comer sempre comida saudável. Não estamos à espera disso, ninguém está à espera disso. Agora, se ele conseguir controlar as quantidades que consome, mesmo que sejam comidas mais calóricas, eu provavelmente vou conseguir que ele não ultrapasse aquele valor energético que eu queria que não fosse ultrapassado para que se crie este déficit calórico. Atenção que no meu trabalho normal, eu acho que isto também é muito importante de ser trabalhado e de ser dito, eu não olho só as calorias, não é? Eu olho a qualidade nutricional, a forma como as pessoas se alimentam, ao tipo de alimentos que entram e não só as contas e os cálculos das necessidades. Mas neste caso em específico, como eu sei que é impossível eu controlar todo tipo de comida, se eu controlar porções de forma a que as comidas mais calóricas não tenham impacto neste déficit que eu criei, vamos conseguir ter o objetivo na mesma, ok? Controlar a qualidade e quantidade de gorduras, por aquilo que vimos no gráficozinho anterior, que será provavelmente aquele grupo que é mais difícil de controlar, porque tudo o que seja falar de comidas de férias, hotéis tudo incluído, saídas, infelizmente ou felizmente, não sei, a verdade é que a tendência é comermos sempre comidas que são muito mais pesadas e com confeições muito mais pesadas. E no caso do emagrecimento, não há, à partida, uma necessidade de suplementar. Ressalvo aqui que o emagrecimento nunca deve ser demasiado rápido, porque podemos ter perda de massa muscular e haver um maior risco de lesão ou de perda de força. Ou seja, mesmo num período transitório, e se falarmos de um atleta que tem muito peso para perder, temos que ir com calma, ok? Podemos criar este déficit, mas nunca devemos ir abaixo dele. Mesmo que as calorias continuem bastante altas à primeira vista, não devemos ir abaixo disto. Objetivo número 2, aumento de peso e massa muscular. Isto também é um clássico. Também tenho alguns atletas a fazer este trabalho agora. E isto é, sim, especialmente ingrato em atletas adolescentes do masculino, porque parece que o estômago deles é um poço sem fundo e quantas mais calorias e mais comida nós pulamos, parece que mais caloria e mais comida eles precisam. Ainda assim, e aqui vamos começar ao contrário, também não devemos promover um aumento demasiado rápido, porque isso pode implicar que, além de aumentarmos muito a massa muscular, a gente também aumente muito a gordura e podemos prejudicar a velocidade e podemos prejudicar a performance. Portanto, seja para diminuir, seja para aumentar, tem de ser feito com peso e com medida. Mais uma vez, vamos calcular as necessidades energéticas para a atividade física que é mantida, vamos fazer o tal excedente calórico de 400 a 500 calorias, vamos aumentar um bocadinho a proteína para tentarmos que seja mais massa magra do que massa gorda, se bem que muitas vezes o atleta precisa aumentar não só massa magra, como também, não só massa magra, como também massa gorda, porque a massa gorda também tem as suas funções, também é protetora, ok? Portanto, não passando de um certo limite, ela também é importante e depende muito da modalidade. Atenção, porque há modalidades em que nem interessa o atleta ser assim tão seco e desde que não passe um valor que é perigoso para a saúde, está a partida tudo bem. Vamos manter ou aumentar os hidratos de carbono, vamos mais uma vez controlar a qualidade e quantidade de gorduras porque queremos que seja um aumento de peso saudável
E aqui podemos beneficiar com a suplementação de proteína e de creatina. Vai depender. À partida, se um atleta quer aumentar a massa muscular, ele não vai estar de papo para o ar só a comer, não é? À partida fará aqui trabalho de ginásio, portanto, suplementar pode ajudar a acelerar um bocadinho o processo. Manter composição corporal. Assim, isto parece muito básico, mas tal como eu vos falava lá no início, o que é que muitas vezes acontece? Nós às vezes temos atletas que estão muito bem e que estão uma época muito bem, mas que nós sabemos que têm uma tendência natural para engordar ou para emagrecer e que só estão bem porque realmente se esforçam para. E neste tipo de atleta que está bem, mas que nós sabemos que às vezes um fim de semana fora e já desregula tudo, é importante termos aqui alguns cuidados, se calhar não tão exigentes como no atleta que precisa de engordar ou precisa de emagrecer, mas também não pode e não deve passar em branco. Mais uma vez, cálculo de necessidades para a atividade física mantida. Vamos fazer uma ligeira diminuição dos hidratos de carbono, uma vez que o macronutriente geralmente está sempre mais aumentado, principalmente porque, reparem uma coisa, ao longo, não sei se vocês têm esta noção, se não têm, terão depois nos outros webinars, mas em pré-época nós já temos um acrescento nos hidratos de carbono, mas em fase competitiva nós temos muito mais. E à partida, um atleta entra no período transitório depois numa fase competitiva, certo? O que é que isto quer dizer? Que ele está no máximo da ingestão calórica admitida, quando de repente tem que descer muito, ok? Portanto, este ajuste e esta noção de que paramos de treinar ou diminuímos drasticamente o treino ou saímos de fase competitiva que é mais exigente, temos que conseguir diminuir e controlar as porções é muito, muito importante. E claro que aqui, como eu estou a falar de objetivos muito específicos, eu estou a falar de fazermos este cálculo de necessidades e no sentido de haver um plano alimentar ajustado. Porque mesmo que vocês não tenham nutricionista no clube, vocês se acharem que aquele atleta realmente tem que ser trabalhado, vocês também podem encaminhar e aconselhar a que isso aconteça, ok? De qualquer forma, se isso não for todo possível e se o atleta não for procurar esta ajuda, mas também não houver no clube para estar a fazer este trabalho tão específico, em qualquer um dos casos, estas recomendações de corta um bocadinho ao hidrato, atenção à quantidade daquilo, já é melhor do que nada, ok? Portanto, quanto mais estas ideias entrarem, estes conceitos passarem a fazer uma lógica, porque eu acho que quando nós transmitimos a ideia aos atletas, nós temos que explicar os porquês, não é? Eu não chego lá e digo, olha, agora toda a gente come mais X, agora toda a gente come menos Y. Eu tenho que lhes explicar porquê, não é? E quais as consequências que eles vão ter no corpo, o impacto no organismo e o impacto no rendimento, para também tê-los do meu lado a querer fazer isso e a ter sentido para eles fazer isso, ok? Pronto, foi só assim um pequeno à parte. Então, vamos ter uma ligeira diminuição de hidratos de carbono, uma manutenção ou diminuição da proteína, depende a que nível é que estava quando parou a época. Mais uma vez, controlar a qualidade e quantidade de gordura, isto é muito, muito importante. Não há a partir da necessidade de suplementar e ainda assim será o cenário em que há um bocadinho mais de liberdade para aproveitar as férias do que nos outros dois. Ainda assim, se for um atleta com muita tendência a aumentar de peso, aquilo que eu recomendaria é uma pesagem periódica, só mesmo aquela vergonha na cara ao subir para a balança, às vezes já é suficiente para o atleta por si só já perceber que pode estar a passar um bocadinho o limite. Recuperação de lesão. Ora bem, este tema aqui em especial é mesmo muito querido porque a recuperação de lesão, a nutrição na recuperação de lesão, isto temos discurso para 2, 3, 4, 5 horas, é realmente muito mais importante e muito mais impactante do que aquilo que se fala, ou pelo menos do que se falava, acho que agora já começa a haver um bocadinho mais esta noção. E o ano passado, até no final do ano passado, estive numa licenciatura de fisioterapia a falar deste tema, porque isto é realmente muito importante, e depois no Kakigaia também o reaproveitamos e voltamos a falar, porque tem mesmo muito impacto. A primeira coisa, quando se fala em recuperação de lesão, é se está mais parado, se teve uma cirurgia, então vamos cortar a comida, senão vai engordar. Isto muitas vezes é errado pelo que nós temos aqui escrito. Quando há recuperação de lesão, nós vamos multiplicar aquilo que as tais necessidades que nós multiplicávamos pelo fator atividade física, agora vamos multiplicar pelo fator stress da lesão. E enquanto um atleta está ou num processo inflamatório ou a cicatrizar, pode ter as suas necessidades energéticas aumentadas em 15% a 50%. Isto é muita coisa, ok? E mais uma vez voltarmos àquela ideia inicial de quando eu comecei esta apresentação de que os nutrientes são um combustível do nosso organismo, então se nós pensarmos que eu estou a recuperar de uma lesão, muito mais relevante isto vai ser, ok?
à partida nós vamos ter uma manutenção ou um aumento da proteína, e este aumento, dependendo do tipo de lesão, até pode ser bastante acentuado, mas por norma não há bem essa exigência. Hidratos de carbono vamos manter, dificilmente teremos que diminuir muito, porque, mais uma vez, nós, à partida, sempre que há uma lesão, há um comprometimento da massa muscular. Então, se eu vou cortar muito ao hidrato, e se eu sei que o hidrato, junto com a proteína, é que vai potenciar o máximo a massa muscular, eu estaria a ir no processo oposto àquilo que eu queria que acontecesse. Mais uma vez, isto é igual para todos, controlar a quantidade e a qualidade das gorduras. E há alguma evidência em suplementar com creatina suplemento sempre. Todos os atletas que eu tenho lesionados, eu suplemento sempre com creatina, e acho que até ordem em contrário faz todo sentido, e às vezes até suplementar numa dose um bocadinho maior do que as recomendações. Claro que isto depois também vai depender da saúde do atleta e do que conhecemos dele. Ômega 3 também há alguns micronutrientes, mas isso depois vai depender se é no feminino, se é no masculino, qual é o tipo de lesão, qual foi o tipo de intervenção, se está só a fazer fisioterapia, se teve que ter cirurgia, depende de uma série de fatores. Mas aqui a nutrição pode e é muito, muito importante. Treinar o sistema digestivo. Este provavelmente deve ser assim um daqueles objetivos que menos importância é dada, mas que é muito, muito importante. Isto porque nós temos alguns atletas com dificuldades digestivas, e quando eu falo nisto, eu falo de atletas que ficam sempre com dor de barriga, que ficam enjoados a meio de um treino, que acontece assim uma série de fatores. E muitas vezes estas dificuldades digestivas até podem estar ligadas aqui um bocadinho ao sistema nervoso, à ansiedade, mas o facto é que, se eu sei que tenho um atleta que durante a época nunca faz os pré-treinos recomendados porque sente-se mal e acha que X ou Y alimento acaba por ser enjoativo, que se queixa sempre de alguma dor ou de algum mal-estar, então eu posso aproveitar esta época para ver o que é que funciona melhor com ele, ok? E também podemos falar aqui de atletas com intolerâncias alimentares. Atenção que, e na minha visão, nós devemos sempre respeitar isto. Se um atleta me diz: sou intolerante a X alimento ou não quero consumir X alimento, eu não forço, não é? Porque o meu papel é arranjar alternativas para aquele atleta. Agora, também me acontece o contrário, em que algum atleta me diz: olha, eu não me tenho sentido muito bem a comer isto ou aquilo, mas eu queria mesmo conseguir porque é uma coisa que eu gosto, ou porque é um alimento que, quando eu como e me sinto bem, eu sinto que sou melhor em campo, porque me dá muita energia, funciona bem para mim. Só que às vezes não me sinto bem a nível digestivo. Então aqui nós podemos aproveitar para treinar algumas doses, para treinar um timing antes de começar a treinar. Percebem? Este tipo de ajustes pode e deve ser feito. Atletas de desportos com provas longas, não é? Aqui falamos de ciclismo, falamos de maratonistas, é muito importante. Porquê? Porque a prova é longa, e durante esse período, seja sob a forma de suplemento, de alimento, e muitas vezes aquilo que é escolhido são os géis, tem que haver uma reposição de energia e de nutrientes. E este tipo de prova, que é longa, que o atleta está em grande esforço e que entra alguma coisa no sistema digestivo, às vezes é um bocadinho desastrosa. Então faz todo sentido nós treinarmos o sistema digestivo aos suplementos e às quantidades que nós queremos depois ter em prova. Atletas em hipertrofia, porque se falamos de uma hipertrofia pura e não de um mero aumento de 2 ou 3 ou 4 ou 5 quilos, obviamente que nós temos que treinar aquele estômago para fazer a digestão de tanta comida, e é muito interessante nesta altura fazê-lo. E atletas com síndrome de intestino irritável. Aqui isto está sem dúvida muito ligado à ansiedade e stress, e às vezes acaba por ser um bocadinho descurado pelo próprio clube, pelo próprio treinador, às vezes pelos colegas, às vezes até pela nutrição. A verdade é que às vezes não damos a importância que devíamos dar a estas questões. Mas, mais uma vez, isto pode ser treinado, e se falamos deste síndrome, provavelmente também teremos de ter aqui o apoio de psicologia, mas tudo pode ser treinado, ok? Portanto, faz todo sentido explorarmos alimentos novos, explorarmos suplementos, explorarmos quantidades em atletas que sabemos que têm alguma fragilidade digestiva ou alguma dificuldade, mas que querem, e que nós também sabemos que é importante que eles consigam aqui alguma progressão. Então aproveitamos esta paragem para fazer todas essas experiências, e isto faz todo sentido, e depois, quando começarmos a época, já vamos saber o que é mais seguro ou não, voltamos a testar em treino para só depois testarmos em jogo. Vocês nunca caiam na asneira de pôr um suplemento novo, de pôr um alimento novo, dizer agora num jogo, toda a gente vai tomar isto porque isto é bom e dá muita potência, sem terem testado num treino, porque depois pode ser assim muito desastroso. Treinar hábitos alimentares. Isto também é muito, muito interessante.
E estou neste momento a fazer aqui pelo menos 2 deles com alguns atletas. Ora bem, o primeiro e o mais básico é tomar o pequeno almoço. É óbvio que nós temos outras vertentes em que o pequeno almoço é dispensável, podemos falar dos jejuns intermitentes, podemos falar de outras questões, mas na minha ótica, um atleta tem sempre as necessidades aumentadas. Ok, e se falarmos da formação muito mais, porque além disso ainda estão em crescimento, mas pronto, independentemente de ser formação ou não, tem as necessidades aumentadas. Nós temos muitas calorias para gastar. Se nós começamos logo o dia a tirar refeições, vai ser difícil conseguirmos encaixar tudo, ok? E se houver treinos de manhã, então aí totalmente fora de questão ter um atleta a treinar em jejum. Portanto, faz todo sentido fazê-lo. Agora, mais uma vez, claro que também temos que respeitar, não é? Se tiver um atleta que bate o pé e diz que não quer tomar pequeno almoço, podemos, obviamente, estruturar a coisa de outra forma. Mas a maioria das vezes, atletas que não conseguem porque se sentem mal dispostos. Portanto, podemos treinar isto durante as férias. Preparar horários da época seguinte. Este aqui é especialmente interessante e eu acho especialmente interessante na formação. E tenho 2 miúdos do futebol agora a fazer isto, que é, geralmente os treinos são tarde, nós sabemos, pronto, é o que há. E muitas vezes interferem ali com a hora de jantar. Nós temos atletas a jantar 10h30, 11 da noite. Quando nós falamos de atletas de formação, eles ainda estão em crescimento. E para nós conseguirmos potenciar o crescimento, nós temos aqui uma hormona chamada hormona de crescimento, que tem o seu pico máximo de ação ali às 10, 10h30 da noite. Então, todos os atletas que eu tenho em formação têm que estar a dormir ou próximos de dormir àquela hora, porque não podemos, por causa de jantar, estar a prejudicar o crescimento. Então, o que é que eu faço nestes atletas? Tenho que jantar primeiro. E então eles têm que testar isso, não é? Porque às vezes falamos de estar a jantar às 5 da tarde, 5h30 da tarde, 6 da tarde, que para nós, e nós em Portugal temos o hábito de jantar muito tarde, não é? Portanto, se calhar é especialmente esquisito no nosso caso estar a fazer isso. Então eu aproveito as férias, já os ponho com os horários que sei que vão ter na época seguinte, quando eles os sabem com antecedência, e já vamos aqui testando estas questões. Aprender a cozinhar, outra coisa muito importante, não é? Isto seja atleta sénior ou de formação. Se nós queremos, e nós sabemos, e se nós estamos aqui a tentar vender o peixe, de que a alimentação é fundamental num atleta, se nós temos um atleta que não sabe cozinhar e que tem que estar dependente de alguém que lhe prepare as comidinhas todas e pesa a comidinha toda e faça as compras, não vamos conseguir mantê-lo a comer bem durante muito tempo. Portanto, acho que também é uma coisa importante e que também deve ser incentivada por nós. E o clássico, consumir mais vegetais e fruta. Aqui é mais comum na formação, mas também acontece muito em séniores. Nós temos atletas que não comem vegetais, que não comem sopa, que não comem fruta. E essa deve e tem que ser a base de tudo, porque todos os micronutrientes que são tão importantes e tão fundamentais é neste tipo de alimentos que estão. Portanto, se não gosta, se não come, aproveita as férias para treinar, para testar, para ver receitas diferentes, para ver texturas diferentes. Porque realmente há pessoas que passam mal e que se calhar vomitam depois de tomar um pequeno almoço e que se calhar vomitam depois de comer uns legumes e obviamente que eu não vou estar durante a época a insistir, quer dizer, até vou, porque também há coisas que são exagero e que têm que ser trabalhadas o ano todo, mas para pessoas que realmente têm este mal-estar ou têm esta aversão ou têm esta dificuldade muito mais acentuada do que seria normal, obviamente que podemos aproveitar as férias para treinar isso, tal como o peixe. Obviamente que aqui vai sempre depender dos hábitos alimentares, não é? Aqui, por acaso, ainda não falei disso, mas se nós temos um atleta que é vegetariano ou vegano, eu não vou dizer que tem que consumir peixe, eu vou arranjar as alternativas vegetais para ter mais ou menos ali as mesmas vantagens nutricionais. Mas se falamos de um atleta que come de tudo e que nas 14 refeições da semana faz 14 refeições de carne, obviamente que isso não pode ser, não é? Então aí vamos incentivar o consumo de peixe para criar aqui algum equilíbrio, está bem? E o mesmo se aplica a experimentar alguns alimentos que nutricionalmente são muito interessantes, mas que muitas vezes muitos atletas nunca consumiram. Falamos de frutos secos, falamos de sementes, falamos de manteigas de frutos secos, falamos de abacate, bebidas vegetais, lácteos proteicos. Claro que isto pode ser feito durante a época e eles podem experimentar estes alimentos, mas às vezes há pessoas que têm mesmo alimentações muito, muito básicas e que não consomem nada fora daquilo. Então, se nós vamos introduzir, e principalmente este tipo de alimentos que são bastante fibrosos, pode ser interessante dizer, olha, então agora durante as férias vou-te dar esta listazinha de alimentos, compra e experimenta. Depois diz-me como é que correu. E quando começar a época e formos fazer os planos alimentares, já sabemos que estamos seguros para introduzir todas estas opções.
O último objetivo, melhorar a hidratação. E é uma grande realidade que nós ainda temos muitos atletas que não bebem a água que deveriam beber. Isto é realmente muito, muito grave. E, mais uma vez, é uma coisa que pode e deve ser treinada, ok? Claro que isto nós podemos fazer durante a época sem problema e sem prejuízo nenhum, mas será muito mais difícil, e se falarmos aqui de formação, entre estar o dia todo em aulas e depois chegar no fim do treino e tem que andar com a garrafa atrás e não dá jeito e aquelas mil e uma desculpas, então pomos como objetivo para o período transitório. Vais ter que conseguir até o início da época estar a beber 2 litros de água por dia. Então como é que vamos fazer isto? Vais começar a pôr despertadores 15 a 15 minutos. Estás de férias, não há desculpas, podes experimentar. Vamos ter que chegar, na primeira semana tens que beber pelo menos 1 em cada, na segunda semana tens que beber 1,5, na terceira tens que beber 2. E colocarmos aqui objetivos, porque nós somos muito de hábitos, não é? Seja na alimentação, seja na hidratação, seja no treino, se nós conseguirmos fazer alguma coisa de forma sistemática, depois, quando este atleta chega à pré-época, o corpo já vai pedir, naturalmente já vai sentir essa necessidade e já vai ser muito, muito mais fácil estar a ter a ingestão certa de água, porque isto é realmente muito importante e, olha, por um lado há atletas que bebem demais e depois temos os que não bebem água nenhuma. E aqui nós também podemos experimentar, sem ser só água simples, não é? Fazer infusões, águas aromatizadas, mais uma vez, acaba por ser um bocadinho raro, mas há atletas que são capazes de dizer que ficam enjoados ou mal dispostos com o sabor da água, que apesar que a água não sabe a nada, mas pronto, aquelas desculpas, então aqui também podemos, mais uma vez, dar respostas, tentar arranjar estratégias para que as coisas aconteçam. E também treinar a bexiga, porque o problema de muita gente é que bebe um bocadinho de água e vai logo a correr para a casa de banho, mas tudo isso se treina, o nosso corpo cria ajustes, não podemos fazer uma vez que é mal desistir, então também pode ser muito interessante fazer este treino e fazer estas experiências aqui no período transitório. Ora bem, vamos então entrar agora um bocadinho nas estratégias nutricionais. É óbvio que eu vos trouxe isto de uma maneira assim muito abrangente, muito alargada, não é? Porque dependendo da modalidade, dependendo das idades que estamos a falar, dependendo, mais uma vez, se durante o período transitório há treinos ou se não há treinos, tudo vai variar muito, mas assim de uma forma muito geral. Para a imunidade, e aqui nós quando falamos de sistema imunitário, falamos da resistência que o atleta vai ter, não é? E quando falamos da resistência, não falamos só de ficarmos menos gripados ou menos constipados, bem que isso também é importante, não é? Porque o mais grave num atleta é uma lesão física. Mas se ele estiver sempre constipado, gripado, se começa o inverno e está sempre com pingo no nariz e não consegue respirar direito, isso também afeta sem dúvida o desenvolvimento. Portanto, o sistema imunitário é muito importante. E ele é também muito importante quando acontece uma lesão, porque obviamente por muitos cuidados que a gente tenha, a lesão no atleta é normal e vai continuar a acontecer. Se tivermos um sistema imunitário muito forte, uma lesão acontece, já temos lá os bichinhos todos a atuar e a fazer o que têm que fazer. Então a imunidade do atleta depende do consumo de fruta, de sopa, de legumes e de gorduras saudáveis. Isto é fundamental. Todos os micronutrientes, e falamos das vitaminas e dos minerais, estão na fruta, sopa e legumes. Isto é melhor do que qualquer multivitamínico de qualquer marca que possa ser tomada em qualquer sítio. E é fundamental fazerem parte da alimentação diária. As gorduras saudáveis, da mesma forma, estas podem ser gorduras animais, se falarmos ali dos peixes gordos, se falarmos de gorduras animais saudáveis, francamente, até são só mesmo os peixes gordos. E depois falamos das gorduras vegetais, não é? Do azeite, do abacate, dos frutos secos, das sementes, que muitas vezes e para muita gente não fazem sequer parte da alimentação. Se calhar no Natal tem lá uma coisinha com nozes e o resto do ano mais nada, mas são realmente gorduras que são muito importantes a consumir. Porque, como falávamos há pouco, na recuperação de lesão, os ômegas entram e têm um papel muito, muito importante. Ora bem, para a massa muscular, temos de ter os alimentos mais proteicos, carne, peixe e ovos, se fizerem uma alimentação omnívora, soja e leguminosas, se falarmos aqui de uma alimentação vegetariana, e na soja incluímos o tofu, consumo de tofu porque é derivado de soja e de todos os semi-processados, já aquilo que é mais interessante, e dos lácteos e dos equivalentes vegetais, porque se eles forem feitos à base de soja também têm quantidades apreciáveis de proteína e aqui será onde mais facilmente o atleta consegue ir buscar as suas fontes de proteína. Ressalvando que também os frutos secos têm quantidades apreciáveis. Gorduras saudáveis, falamos então, mais uma vez, sementes e frutos secos, peixes gordos, azeite e abacate.
é muito importante nós incentivarmos os atletas a ter uma alimentação completa. E reparem, assim, do grosso de atletas que eu acompanho e já acompanhei, posso dizer-vos que destes para a imunidade, geralmente o único que está certo é nenhum deles, porque fruta, tenho atletas que comem uma peça de fruta por dia se comerem, ou então os purezinhos de fruta, que não tenho nada contra eles, eles são interessantes, mas é antes de um jogo uma coisa assim para ser uma energia mais imediata, não é? Porque nós temos dentes é para mastigar a fruta. Sopa e legumes falham redondamente e as gorduras saudáveis só se safa o azeite, porque é aquilo que por norma nós usamos aqui em Portugal. Para a massa muscular, é só carne, peixe e ovos para esquecer, vegetarianos, os raríssimos que tenho, e atenção que, mesmo que o atleta coma de tudo, ou seja, tenha uma alimentação dita omnívora, as leguminosas são muito, muito, muito importantes porque são muito ricas, ok? Portanto, também devemos incentivar o consumo. E aqui nas gorduras saudáveis, a maioria das pessoas só consome mesmo azeite. Portanto, isto podem parecer que são recomendações muito básicas, muito simples, mas se conseguirmos estas pequenas coisas, já estamos a dar o passo para coisas maiores. Hidratos de carbono, evitar essencialmente optar pelas farinhas não refinadas, ok? E isto aqui, basicamente, falamos de tirar tudo o que tem só o trigo branco, porque nutricionalmente não tem fibras, não tem micronutrientes, não é tão interessante. Pseudocereais e cereais integrados, aveia e batata doce, como sendo aqui dois dos principais que eu incentivo sempre muito o consumo. Quando falamos ali de pseudocereais, falamos de quinoas, falamos de bulgur, falamos de outro tipo de cereais que nós usamos pouco e que se calhar muitas pessoas nem sequer conhecem, mas mais uma vez, se os nutrientes são o combustível do organismo do atleta, quanto mais variada for a alimentação, mais riqueza nutricional os músculos e todos os sistemas vão conseguir ter. Então, princípios gerais. Vamos incentivar os atletas, e aqui aplica-se mais quando nós não temos a capacidade de estar a fazer planos alimentares para todos e temos que dar assim só conselhos muito gerais, então aquilo que eu vos vou falar daqui para a frente será o mais fácil de tentarmos aplicar. Tentar manter uma estrutura alimentar mais ou menos semelhante àquilo que se faz durante a época, ou seja, se eu estou de férias e vou ter uma saída à noite e vou jantar fora, então até esse episódio eu tentar manter mais ou menos aquilo que eu faço, ok? Se acordar mais tarde, vamos supor que é um atleta que está a ganhar peso ou que tem tendência a perder peso. Se ele acorda mais tarde e falha o pequeno almoço e o meio da manhã, eu não posso simplesmente ignorar essas duas refeições. Então vou incentivar a encaixar noutra altura do dia para conseguirmos que durante o dia seja mais ou menos o mesmo número de comida e mais ou menos os mesmos nutrientes. E aqui eu costumo dar muito esta dica, que é por cada dia em que haja algum excesso, tentar fazer pelo menos um dia limpo. Ou seja, criarmos aqui alguma rotina, alguma disciplina, porque o nosso corpo habitua-se para bem e para mal, mas principalmente para mal. Então, se todos os dias eu consumir açúcar, todos os dias ele me vai pedir cada vez mais. Então, se num dia eu fiz muitos excessos, pelo menos no dia a seguir fazer a minha alimentação normal, limpinha, entre aspas, e no dia a seguir se voltar a acontecer, ok, mas ter sempre aqui esta cadência, está bem? Para que no final de uma semana, pelo menos metade dela tenha sido aceitável. Tentar levar snacks quando há saídas, não é? Andar com a comida atrás. Indo ao restaurante, tentar perceber a emenda antes, para já ir mais ou menos com uma ideia definida e tentar não pedir coisas piores. E sendo férias fora, tentar pesquisar mais ou menos, principalmente se for fora de Portugal, que aqui nós temos mais ou menos ideia daquilo que se come no país todo, mas se for fora, tentar perceber como é que é a alimentação e que opções e que tipo de pratos é que podem ser mais utilizados. Se há muitos atletas a fazer isto? Não, mas se nós devemos incentivar, devemos, porque se nós falamos muitas vezes, se calhar pelo menos se 2 ou 3 fizerem já é muito bom. E geralmente aqueles que vão fazer, aqueles que são mais empenhados e se calhar são aqueles que vão conseguir ir mais longe, está bem? Portanto, isto também acaba por ser um bocadinho um investimento que se faz e aqui uma diferenciação entre quem realmente quer e quem está a postar. Ora bem, em relação às refeições principais, sempre incentivar o consumo de sopa com as tais leguminosas, né? Feijão, grão, etc., que geralmente a ingestão em prato é muito, muito baixa, então podemos aqui incentivar a que esteja na sopa. E no prato, sendo que num atleta deve-se trabalhar com gramas, porque estamos a falar de quantidades muito específicas, mas não havendo essa possibilidade, incentivar sempre a que o consumo dos legumes seja metade do prato, ou pelo menos um terço, e variar cores, porque diferentes cores são diferentes micronutrientes, que a fonte de proteína ocupa um terço ou um quarto, e a fonte de hidrato também entre um terço e um quarto, e vocês já vão perceber na imagem a seguir o porquê desta diferença. Tentar ir alternando carne, peixe, eventualmente alguns pratos vegetarianos também não fazem mal a ninguém.
Tentar ter uma confeição simples, fugir dos fritos, usar só azeite, sobremesa com fruta ou gelatina, preferir as mais ricas em vitamina C, porque vão favorecer a absorção de ferro, e o ferro é muito importante nos atletas, principalmente nas meninas, né, nas atletas do feminino, por causa da menstruação, porque havendo perdas de sangue, há perdas de ferro. E principalmente se elas tiverem um peso mais baixinho, se forem atletas assim com uma gordura, com uma massa gorda mais baixinha, isto é especialmente importante. E bebida, de preferência água, no máximo aqueles sumos mais tipo néctar, e sempre incentivar o consumo de feijão e de legumes, principalmente verdes escuros, porque têm mais ferro. Esta representação, apesar de muito básica e de muito... Deixa-me só ligar aqui o computador, que está a ficar sem bateria. Apesar de muito básica e de muito simples, mostra mais ou menos aquilo que deve ser feito se um atleta estiver a tentar manter ou aumentar peso, que é ter quantidades maiores de proteína e de hidratos, mais ou menos na mesma proporção do que tem vegetais, e se estiver a tentar diminuir de peso, então põe mais vegetais no prato e põe menos do resto, ok? E uma dica que eu costumo dar sempre é: por princípio, nós devemos servir, lá está, falando daquele tal controle das porções, nós devemos servir uma vez o prato e não repetir. Mas se o atleta quiser repetir, eu digo sempre, se vais repetir, repetes na mesma proporção, ou seja, a mesma quantidade que tu queres tirar a mais de carne, tens obrigatoriamente que tirar do arroz e tens obrigatoriamente que tirar da salada ou de legumes, ok? Porque assim, entraram calorias a mais, está bem, entraram, mas entraram em proporção com todos os grupos alimentares que realmente são ali importantes. Nas refeições intercalares, isto é, pequeno almoço, lanche, tentar sempre que sejam completas e incentivar sempre o consumo de fruta como sendo a primeira escolha nestas refeições. Depois ter ali uma fonte de proteína e ter uma fonte de hidrato de carbono não refinada. Na fruta, incentivar a que haja muita variação, e a banana e os frutos vermelhos, por causa dos antioxidantes, são muito, muito importantes. E, obviamente, nesta altura do verão que temos muita variedade, é muito interessante haver esta alternância. A fonte de proteína podem ser lácteos magros, podem ser as alternativas vegetais à base de soja, podem ser ovos, que são super práticos para lanche, podem ser frutos secos, pastas de frutos secos, podem ser gelatinas, podem ser lácteos enriquecidos em proteína. As fontes de hidratos de carbono, fugir do básico, né, que é o trigo branco, as bolachinhas mais doces, as barrinhas de cereais. Eu nem posso ver isso à minha frente. Acho que há muitos anos que não faço um plano que tenha lá uma barrinha de cereais, porque há coisas tão mais interessantes para os atletas comerem. E eu incentivo sempre muito a que não haja esta praticidade de só pegar tudo embalado, pegar e andar, pegar e andar. Não, temos que saber comer e temos que perceber que há alimentos muito mais interessantes, e que se temos um atleta à nossa frente que quer realmente fazer disto alguma coisa, então tem que se esforçar e tem que ser disciplinado nas áreas todas. Então falamos de uma aveia, falamos de flocos de milho, falamos de tostas ao pão, desde que sejam centeias, pellet integrais, aquelas típicas bolachinhas de arroz e de milho, que ainda assim do universo das bolachas é o menos mal. Flocos de cevada, bolachas marinheiras, farelo de trigo, enfim, para outras opções diferentes, e explorar aqui realmente opções diferentes, não estar sempre a comer a mesma coisa. O que evitar? Sim, temos aqui uma listazinha que é um bocadinho universal para toda a gente, mas que nos atletas é especialmente relevante. E falamos do álcool, falamos do açúcar, falamos de alimentos processados, falamos de alimentos refinados, falamos de refeições com muita gordura e fritos, e falamos de bebidas açucaradas. Claro que se eu tenho um atleta nesta fase, né, no período transitório, eu tenho um atleta que está provavelmente de férias, apesar de até querer manter alguns cuidados, não deixa de ser um período de férias. Se eu vou conseguir fazer com que ele não coma estes produtos, claro que não, nem sequer é o objetivo. O objetivo é que tudo seja feito com peso e com medida. E quando é que nós conseguimos fazer isto? Eu acho que nós devemos sempre incentivar a que as pessoas percebam o porquê. Eu, quando digo a um atleta, olha, tenta não beber muito, tenta não comer muita coisa açucarada, faz aquilo de um dia a excessos, no outro dia a seguir não há, nós temos que ajudar a perceber o impacto que isto tem. E realmente isto tem impactos negativos em vários aspectos. Primeiro na rotina e na disciplina, não é? Porque nós temos um ano em que estamos, um ano, uma época, em que estamos ali muito focados a fazer tudo direitinho, e depois estamos um mês ou um mês e meio a comer tudo que aparece à frente, nós estamos aqui a quebrar uma rotina e uma disciplina, e quando chegarmos à pré-época, o que é que nós vamos estar a fazer? A corrigir as asneiras das férias, em vez de estar a começar o trabalho que tem que ser feito. E depois, porque tem impacto na composição corporal, obviamente, se eu não o fizer com o mínimo de moderação, e volto a dizer, eu não pretendo que eles não consumam nada disto, pretendo é que consumam pouco e menos, e que percebam o impacto que vai ter e consigam ir fazendo esta vigilância. E vai, obviamente, interferir na saúde, porque principalmente o consumo de açúcares deixa-nos mais cansados, faz com que o rendimento seja menor. E isto tem uma explicação muito simples. Quando nós ingerimos um produto açucarado, nós temos um pico de glicemia lá para cima.
E como esse açúcar é rapidamente absorvido porque é um açúcar simples, nós temos um pico de glicemia cá para baixo. E o que é que acontece quando nós temos um pico de glicemia cá para baixo? Tonturas, aquela sensação de moleza, e isso o cansaço que deriva do consumo de açúcar tem a ver com isso. E depois, obviamente, vai interferir na performance. E reparem outra coisa. Se eu diariamente estou a consumir, vamos supor que estou de férias, então vou comer um docinho, vou comer umas batatas fritas e vou beber 2 ou 3 vinhos. Estes produtos que entram, estes nutrientes, entre aspas, que entram, não têm uma função no meu organismo, porque não são utilizados em nenhum sistema, porque não são saudáveis. Então, o que é que o meu corpo vai? Vai querer pô-los para fora. Então, ao mesmo tempo, isso vai impedir com que os bons nutrientes consigam ser absorvidos. Ok? Portanto, também há aqui esta batalha, entre aspas, boa alimentação, má alimentação, daí a importância de haver aqui algum equilíbrio. E aqui, isto já é o nosso último slide, não é? E é uma pequena chega a que realmente o trabalho tem que ser feito e tem que ser feito aos poucos. Obviamente que o ideal é haver nutricionistas nos clubes e nós conseguirmos, e acreditem que, mesmo estando num clube, não é assim tão fácil chegar aos escalões todos, chegar às camadas todas, e geralmente o trabalho é feito de forma um bocadinho mais personalizada na equipa sénior, e ali nas potenciais que serão as próximas, e no resto fazemos isto se calhar de forma um bocadinho mais alargada, com os e-books, com as palestras, com a sinalização de alguns atletas, com alguma vigilância. Mas a verdade é que, quer seja por terem uma nutricionista no clube, quer seja por vocês próprios tentarem transmitir aquilo que é a base e que os treinadores podem, obviamente, perfeitamente fazê-los, e geralmente os atletas escutam muito aquilo que o treinador diz, se nós formos falando, insistindo, apresentando, e às vezes podemos ter a sensação que estamos sempre a dizer a mesma coisa, que estamos a dizer coisas muito básicas, mas às vezes o muito básico não está garantido, porque se estivesse garantido nós não tínhamos miúdos a meio de jogos e treinos com batatas fritas na mão, não tínhamos atletas que vão fazer um treino e não comem nada desde a hora do almoço, não tínhamos atletas com excesso de peso. Então, se nós formos fazendo isto, nós vamos aumentar a literacia nutricional, e quanto mais as pessoas percebem, eu acho que também não é só dizer tens que fazer assim, é explicar o porquê. Olha, é importante tu não comas este alimento e prefiras aquele porque isto vai acontecer no teu organismo. Se houver esta noção e este acompanhamento, e se formos tentando aos poucos disseminar esta ideia, eu acho que é muito mais fácil e acaba por haver uma integração muito maior dos hábitos. Há uma facilidade em manter as coisas e há um menor impacto na pré-época, e eu acompanho muitos atletas individualmente de várias modalidades, não é, que me procuram a nível individual, mas como clube mesmo eu estou no Garrett, e estou no Garrett desde 2019 e posso dizer-vos que eu noto isto, porque de tanto insistirmos e apresentarmos as coisas e falarmos das coisas, há situações que elas já conseguem corrigir naturalmente, e eu tenho a certeza que quando nós começarmos, quando eu for fazer as avaliações, as diferenças vão ser muito pequeninas, porque as atletas já conseguiram perceber o porquê das coisas, estão mais interessadas, estão mais curiosas, têm acesso a várias informações, têm acesso a materiais que eu dou, e é muito, muito, muito mais simples nós conseguirmos depois que o processo vá sendo feito, pelo menos naqueles atletas que não estão sinalizados e que não têm grandes problemas com o peso e que não têm lesões recorrentes, eles próprios já vão sabendo fazer e gerir isto. Eu acho que é realmente muito importante, se não transmitirmos a informação e se não explicarmos o porquê das coisas, só impusermos, certamente não vamos conseguir chegar lá. E pronto, está feito. Obrigado, Gisele. Salientar aqui a importância desta formação, porque a Gisele reforçou muitas vezes que é importante treinar os atletas e não obrigar ou incutir algo de uma forma contrariada. Foi isso que tentámos passar aqui neste webinar, porque cada vez mais verificamos treinadores à procura de mais conhecimento na nutrição, e também verificamos cada vez mais os clubes a conseguirem não só ou não garantir uma nutricionista ou um nutricionista a tempo inteiro, mas através de parcerias e através de outras formas de colaboração, conseguir ter cada vez mais assistência nesta área. E aqui a excelência da formação da Gisele foi isso, foi tentar chegar dar um pouco aqui uma base de conhecimentos
são importantes nesta fase transitória. Sabemos muitas vezes cria alguns problemas aos treinadores. Sabemos que não foi possível tocar em termos específicos, mas não era essa a ideia. A nossa ideia aqui é esta primeira formação, falar um bocado no período transitório, depois iremos avançar para outras fases e também depois iremos especificar noutras temáticas, como a recuperação física, também com a recuperação de lesões, a importância da nutrição nestas áreas. Gisele, se quiseres podes deixar de partilhar e eu aqui vou ler Certo. algumas questões que foram colocadas pelos Ah. participantes, está bem? Certo. Prontos, como foi dito, vamos tentar chegar a maior parte das questões, pronto, sabendo que isto termina no máximo às 10h30, vamos tentar chegar. Temos aqui uma pergunta do Emanuel Pinto, refere aqui, como o controle alimentar essencial, ele refere o famoso dia do lixo, é algo útil tanto em termos físicos como psicológicos, ou será sempre prejudicial para o atleta? É a questão que ele coloca. Se falarmos, claro que quando nós falamos do dia do lixo ou do dia da asneira, também depende um bocadinho como é que o atleta encara isto, se é estar 24 horas a comer tudo o que lhe apetece sem nenhum critério, ou se é ter ali um bocadinho mais de liberdade a fazer uma refeição. Eu particularmente acho que é importante haver essa abertura e haver essa liberdade e precisamente também por fatores psicológicos, não é? Porque acaba por ser, geralmente, esta refeição ou é uma refeição feita em família, ou é uma refeição feita com amigos, ou é uma refeição feita com o namorado ou com a namorada, ou seja, ajuda a que haja também este bem-estar também psicológico e desligar ali um bocadinho. Portanto, sim, eu sou apologista disso, mas depende da fase em que estamos. No período transitório, 100%, num período pré-competitivo também, no período competitivo, um dos jogos mais importantes. Idealmente não, nós sabemos que é muito difícil, não é? E mais uma vez vai depender do objetivo do clube e do atleta em si, mas aí se calhar sim, mas só uma refeição e sempre idealmente depois de um jogo, nunca antes de um jogo é importante fazer isto, precisamente por aquilo que falávamos da interferência que tem na absorção dos outros nutrientes. Mas sim, claro que há espaço para tudo. E Gisele, reforçar sempre uma coisa que tu deixas sempre muito em foco, que nós temos que treinar os atletas. Sabemos que os atletas, quanto mais velhos, mais difícil é a tendência de alterar comportamentos, mas se começarmos mais cedo, será mais fácil quando eles chegarem à idade adulta de ter já estes comportamentos adquiridos. Também é uma coisa que a Gisele reforça e é importante nesta formação. Aqui o Ricardo Martins colocou uma questão sobre um atleta que está a trabalhar na perda de peso, na fase transitória, pode ele antes das refeições ingerir algum alimento que seja baixo em calorias, mas que fique saciado de forma a ser mais fácil controlar as porções ingeridas? Certo, sim, e isso faz todo sentido utilizando a sopa, porque a sopa, se for feita segundo aquilo que nós apregoamos, não é? Que é só com vegetais, que pode ter leguminosas, mas que só tem vegetais, que não tem batata e que até pode ser feito sem gordura, acaba por ser um alimento que é hipocalórico e que pode e deve ser consumido antes, precisamente para comermos menos no prato. Podemos também utilizar a fruta, e apesar da fruta ter mais calorias, não deixa de ser principalmente fibra e água, portanto também pode aqui fazer algum sentido tirá-la de sobremesa e colocar antes, ou então as famosas gelatinas, não é? A gelatina é assim, aquele alimento que nutricionalmente não tem muito interesse, mas também nunca ninguém morreu por comer gelatina, uma vez que aquilo ajuda a encher o estômago, também poderá ser utilizado nesse sentido. Obrigado, Gisele. Mais uma questão sobre a alimentação na recuperação da lesão. E pode ser interessante para também entrar aqui algumas dúvidas que às vezes surgem nestes períodos. Na recuperação da lesão, a necessidade de aumentos tanto calóricos como de hidratos de carbono e proteína mantém-se mesmo que o atleta precise perder peso ou massa gorda? A questão é aqui.
Boa, olha, isso é muito interessante. Sim, mantém-se naquela fase inicial, ou seja, quando estamos ali na cicatrização ou no processo inflamatório, sim, mas assim que o atleta começa a estabilizar, aí eu faria um bom déficit calórico, porque de qualquer maneira a massa muscular já vai ser comprometida e já vamos ter todo um trabalho de recuperação, então aí sim até poderia ir um pouquinho mais além daquelas 500 quilocalorias. Claro que dependendo sempre da estrutura e da idade, não é? Porque se eu falo de um atleta sénior com uma boa estrutura corporal, é diferente de falar de um atleta de formação, porque em primeiro lugar está o crescimento e nós nunca devemos prejudicar o crescimento para nenhum processo, seja ele de aumento ou de diminuição de gordura e de peso. Exato. São questões que muitas vezes surgem e que por vezes deixa algumas dúvidas aos treinadores. Também aqui uma questão do Nelson Marques, pergunta aqui na questão das propostas de alimentação durante o torneio e concentração. Ele diz que aqui nem sempre é fácil convencer os pais, também aqui é um ponto fundamental, dos pais que determinada alimento é para mim, enquanto treinador, o ideal. Por vezes sinto resistência dos pais sobre as minhas escolhas no que diz respeito às refeições e suplementos. Pergunto aqui sugestões para tentar educar certos pais. Certo? Isso é uma grande questão e até no curso de treinadores falamos disso, que é, isto só vai lá com insistência, ok? Porque eu posso dar este exemplo do Garrett, porque no início, tudo o que era faces finais, eles comiam mal e porcamente, então eu fui dizendo, olha, e se fizéssemos antes assim, e se fizéssemos uma formação, se fizéssemos aqui, às vezes até uma coisa muito informal, é só uma reunião ali com as bens que eu noto que têm mais peso na situação, ou com os dirigentes, e se experimentássemos estes alimentos, e olhem, as miúdas se calhar até vão gostar disto, e se calhar numa primeira abordagem, naquela época vai ser impossível mudar, mas se nós formos insistindo e mais uma vez não impondo, mas dizendo, olha, eu até gostava que eles experimentassem isto, eu acho que até lhes vai fazer bem e vocês têm que se lembrar que não é só competição, principalmente se falamos de formação. Eles estão a crescer, estão a desenvolver e quando falamos então que previne lesões, que comer bem pode ajudar a prevenir ou a recuperar mais rapidamente se elas acontecerem, aí já temos outra atenção e não estamos a mentir porque isto é uma realidade. Então aqui a única estratégia que eu acho que funciona é ir apresentando opções, insistindo sem impor e muitas vezes facilita ter materiais. Eu, por exemplo, crio sempre alguns e-books e nós temos, sempre que vai entrar uma fase competitiva, ou eu faço palestras, reuniões com elas, ou crio um documento digital ou as duas coisas, que distribuo, que mostro, que explico e ponho-me sempre à disposição para ajudar e para tirar qualquer dúvida e nós vamos conseguindo fazer isto. Agora, só insistindo, eu tenho muitas vezes a sensação que estou sempre a dizer a mesma coisa e é um facto que estou, mas começo a ver as coisas naturalmente a acontecerem e posso dizer-vos agora da realidade do Garrett, porque é aquela em que eu estou mesmo o tempo inteiro, é que agora são elas que me procuram e dizem, olha, vi mais este alimento, posso incluir na lista? Olha, vê a lista que fizemos, vê se está bem assim. Eu já nem tenho que fazer esse trabalho, eu já só tenho que o corrigir. E por norma vem tudo muito bem feito, portanto é mesmo insistindo, mas nunca impondo, porque se nós chegamos lá com aquela de eles têm que comer isto e se não comerem isto não dá, esqueçam, aí já perdemos os pais todos, já perdemos toda e qualquer hipótese. Exatamente, ou seja, temos, além de educar os treinadores, ou seja, além de treinarmos e os treinadores e os atletas, também temos que incluir aqui os Os pais. pais e aproveitando esta fase transitória em algumas modalidades, outras não estamos nessa fase, mas esta sugestão de criar alguns momentos de formação para os pais sobre esta temática também é muito importante. Deixamos aqui esta dica e esta ressalva também, porque educar, fazer umas pequenas formações nas fases, como a Gisela reforçou, também nas fases de competição, torna esta comunicação com os pais muito mais facilitada. Eles são parte integrante, mas também temos que integrá-los também nestes momentos formativos. Dando aqui um bocadinho, e uma questão também acho que pode ser interessante, aqui é uma pergunta sobre os cuidados a ter, e eu aqui vou expandir, mas os cuidados a ter com os atletas muçulmanos na altura do Ramadão, no momento do futebol, e também podemos falar também de outros atletas que possam também ter limitações na nutrição deles. Certo.
É assim, quando é religioso, nós não temos muito a fazer, não é? Porque temos que respeitar. E aqui há questões que eu acho que realmente. Eu não tenho nenhum atleta nessa situação, portanto não posso falar da minha experiência mas assim à partida temos que respeitar porque geralmente eles são muito rígidos e não temos grande abertura a fazer nada. Aliás, o meu marido teve no Bahrein a treinar e eu já não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que eles realmente não tinham nenhuma exceção e que não podiam realmente ingerir nada mas lá está. Reparem uma coisa, aqui de alguma forma o organismo dele habitua-se a isso, não é? Porque quando nós falamos de um atleta começa na formação, não é? Pode começar mais novo ou menos novo, mas nunca começa só em idade adulta a treinar. Então, o que é que vai acontecer? Se é algo que faz parte da cultura e que acontece desde sempre, provavelmente o organismo já cria de alguma forma essa adaptação. Portanto, aí eu acho que se falamos desta questão religiosa, não haverá muito a fazer, nem eu acho que me sentisse muito à vontade para dizer, não, vamos tentar mudar, temos que mudar. Agora, vamos supor que temos um atleta nessa condição, mas que ele tem desmaios nos treinos, que não consegue treinar, que é incapaz de treinar, então aí se calhar já justifica tentarmos abrir aqui alguma exceção. Quando falamos de outro tipo de restrições, e aqui não indo para esse campo, mas falamos, por exemplo, de um atleta vegano ou vegetariano, que isto ainda é um tema que dá asa a muita discussão e a muitas opiniões diferentes, mas aí estamos a falar de cortar vários grupos alimentares, não é? Porque vamos cortar a carne, vamos cortar o peixe, vamos cortar os ovos, vamos cortar os laticínios, mas eu acho que a nossa função, e sabendo que é perfeitamente possível ter uma alimentação vegana equilibrada, é respeitar e dar as soluções para garantir que aquele atleta está bem nutrido e tem ali tudo o que precisa. Bem. E temos aqui uma questão que terá também, que é muito abordada pelos treinadores e que nós também recebemos muito esse feedback. Trata-se a diferenciação entre atletas profissionais e atletas amadores, como é muito dito. Os atletas profissionais têm mais treino, têm períodos de descanso. Os amadores trabalham durante o dia para treinarem à noite. Aqui a questão é, os atletas profissionais têm mais cuidados profissionais, têm mais acesso normalmente aos cuidados da nutrição. Os amadores comem o prato do dia. Quais os cuidados para os atletas amadores mitigar a carência de micronutrientes? Aqui a questão do José. Certo. Sim, isso sem dúvida é uma grande verdade, não é? À partida, quando nós falamos de atletas que vivem de serem atletas, obviamente que à partida eu acho que todos terão nutrição no clube, e se não têm no clube também têm a possibilidade e o tempo de procurar fora e de ter todos esses cuidados, o que não acontece no desporto amador. Mas reparem uma coisa, isto aqui aplica-se um bocadinho àquilo que eu faço na clínica, porque na nutrição clínica normal, não é? Nós temos uma pessoa obesa, ou temos uma pessoa que precisa de engordar, ou temos simplesmente uma pessoa que quer comer bem, e é uma pessoa que tem um emprego normal, das 9 às 5, ou seja o que for, ou que trabalha por turnos, mas que tem uma realidade laboral diferente daquela que é um atleta profissional. Mas ainda assim é perfeitamente possível nós montarmos um plano alimentar em que tem riqueza nutricional suficiente para nós termos aqui os micronutrientes, porque basicamente quando nós falamos de micronutrientes, ou seja, vitaminas e minerais, tem a ver com a ingestão de fruta, a ingestão de sopa e a ingestão de legumes. Aquilo que eu recomendo sempre, sendo possível, é a pessoa cozinhar em casa, porque sabe aquilo que está a cozinhar, com as quantidades que está a cozinhar e levar para o trabalho, não é? As famosas marmitas, que agora, antigamente, as pessoas não gostavam e agora estão na moda, até já há mil e uma opções de caixinhas e tudo e mais alguma coisa. Caso isso não seja possível e a pessoa tenha realmente que comer numa cantina, até porque às vezes está incluído e é uma questão de poupança e está tudo bem com isso, é procurar a melhor opção. Aí o que eu faço é pedir as emendas, nem que seja a pessoa fotografar lá no local de trabalho, pedir as emendas, estudo um bocadinho as emendas e oriento, olha, neste dia é mais rico o vegetariano, neste dia pede a opção de peixe. Comer sempre a sopa, por exemplo, nesse caso as sopas geralmente têm batata ou fécula de batata. É o ideal para uma sopa? Não, mas também tem lá os legumes, portanto, prefiro se calhar assumir as calorias da batata na sopa, mas garantir que temos mais aqueles micronutrientes. Muito bem. Também fugindo aqui, como foi dito, vamos tentar
chegar aos vários temas que aqui são colocados. Temos aqui uma questão mais específica, que pronto, pode também um bocadinho mais sensível, que é a questão na patinagem artística. Temos aqui um treinador que fala sobre o tema do controle nutricional, que na patinagem artística é um pouco sensível, principalmente no sexo feminino, visto que o peso é mesmo um fator decisivo na performance desportiva. Pergunta que qual será a melhor forma para se poder falar nesta problemática e dar-lhe a devida importância, sem contribuir para possíveis episódios de distúrbios alimentares. Certo, sim, compreendo perfeitamente. Não, acho que nunca tive nenhuma atleta de patinagem, mas já trabalhei muito com balé e nós temos esse mesmo problema e essa mesma questão. Então aí, a abordagem que eu prefiro fazer nós sabemos que elas têm que ter um peso baixinho, faz parte, e se não tiverem, provavelmente estão fora. Então vamos assumir isso como um facto, fazer com que elas andem nos mínimos de massa gorda e nos mínimos de massa muscular, mas que sejam um valor saudável, e quando vamos abordar estes cuidados, vamos abordar na ótica delas terem uma alimentação o mais saudável possível. Ou seja, se eu chegar lá e for com esta de não, porque tenho que pesar pouco, tenho que comer pouco. O tem de comer pouco, na cabeça de qualquer atleta ou mãe, porque geralmente as mães nestas modalidades são assim um bocadinho mais exageradas ainda, isto vai entrar como a minha filha tem que comer pouco ou tem que comer cada vez menos. Agora, se nós chegarmos lá e dissermos, nós sabemos que é uma modalidade em que realmente a composição corporal importa e tem peso na escolha e na continuidade no desporto, então é importante que estas atletas tenham uma alimentação verdadeiramente saudável e, entre aspas, limpa, e com isto queremos dizer com a tal pureza nutricional, não é? Ter mais frutas, ter mais legumes. Se calhar aqui faz todo sentido, por exemplo, aquela questão que eu falava, que mesmo que seja um atleta omnívoro, mas que pode ter algumas refeições vegetarianas. Então, se eu reduzir mais à carne e puser peixe vegetariano, vamos ter menos calorias, mas vamos ter uma riqueza nutricional muito grande, o que fará com que aquela atleta, mesmo tendo que ser magrinha, que é uma realidade, consiga estar bem nutrida, porque é muito diferente nós termos uma atleta magra porque cortou todos os grupos alimentares e só come alface e bife de frango, de ter uma atleta que é magra, mas porque estamos a trabalhar naquele tal ranking das calorias e dos macronutrientes, estamos a trabalhar nos mínimos, mas estamos a garantir que esses mínimos têm uma diversidade nutricional muito grande para que não haja aqui riscos para a saúde da atleta. É sempre um tema muito sensível, esta questão dos distúrbios. Gisele, aqui tenho várias questões sobre este tema, e eu acho que é importante também deixar esse esclarecimento sobre a questão da creatina. Temos aqui algumas questões sobre o fato diz que recomenda a creatina sempre no seu plano de alimentação, sabendo que este suplemento é energético e que aumenta a performance e a massa muscular, e se eu fizer de forma contínua não será prejudicial ao atleta? Temos aqui algumas questões sobre esta temática. Sim, quando eu estava a dizer, é assim, eu por norma, todos os meus atletas tomam, é um facto, mas quando eu disse que recomendo sempre é em recuperação de lesão. Em recuperação de lesão eu ponho sempre creatina, a não ser obviamente que o médico assistente diga que não, mas isso nunca aconteceu até hoje. Mas no atleta normal eu também costumo utilizar, porque realmente é uma ajuda muito grande na recuperação muscular e diminui a sensação de fadiga e ali na conservação no aumento da massa muscular, mas neste período transitório nós costumamos, ou seja, sempre que há uma paragem de época, seja ali no final do ano, na altura de Natal ou agora nas férias, eu aí paro, mas durante o resto do ano sim, e para já, aqui nós seguimos um bocadinho as recomendações que são dadas, e para já não há nada, não há nenhum estudo que nos indique que é prejudicial tomar sempre. Portanto, eu recomendo sim a toma contínua, mas reparem uma coisa, eu primeiro faço aquela tal piramidezinha, ou seja, corrijo os hábitos alimentares, e aqui os atletas não tomam absolutamente nada, faço uma alimentação desportiva e aqui os atletas não tomam absolutamente nada, vejo análises para ter a certeza que a saúde está boa e até aqui os atletas não tomam absolutamente nada, depois entram em esquema de suplementação, mas sempre que há paragem de época, seja este período entre uma época ou outra, ou seja, aquelas pequenas paragens que vão havendo durante a época, nessas alturas a suplementação para.
Se é obrigatório, não, mas mais uma vez, eu acho que aí, como elas estão a treinar menos, elas e eles estão a treinar menos, têm de comer menos, também não há necessidade de estar a suplementar. Fora isso, sim, mas eu costumo sempre andar pelos mínimos. A creatina é sempre ali entre as 3 e as 5 gramas por dia. E eu, quando faço assim num plano contínuo, faço as 3 por dia mais tempo do que estar a aumentar a dose e fazer menos tempo, ok? Mas, e isto eu posso-vos dar mesmo este exemplo. Quando eu entrei no Garrett, eu só comecei a suplementá-las em 2021, ou seja, nós tivemos aqui 2 anos em que foi correção de hábitos, alimentação, insistir, conseguir análises, ver análises, saber que está tudo ok com todas e depois é que entramos em protocolos de suplementação. E se for feito desta forma, está tudo bem, não há qualquer problema. Esse foco que foi dado agora, a importância de educação primeiro, ou seja, de corrigir os hábitos alimentares antes de iniciar esse processo também é fundamental. Tenho aqui uma questão, continuando na creatina, temos uma pergunta sobre a partir de que idade podemos utilizar o suplemento da creatina? Certo. É assim, há muitos atletas e as recomendações apontam que ali a partir dos 15, 16 que é seguro, mas eu não suplemento nenhum atleta que não seja maior de idade. Só quando tenho ali nos 17 anos e meio é que eu começo a suplementar, com a exceção de ser uma lesão. Se for uma lesão e se médico, fisioterapeuta estiverem de acordo e se nós acharmos que realmente vai ajudar, aí colocamos, mas depois da recuperação também retiramos e voltamos só a introduzir mais tarde. Enquanto são idades de crescimento, eu francamente acho que não justifica. E estas gerações comem tão mal que há tanto trabalho a fazer até chegarmos à parte da suplementação que realmente não vale a pena. Mais importante corrigir e fazerem os processos corretos e depois só depois mais para frente avançar para a suplementação. Sim. Tenho aqui uma questão interessante, como tu há bocado falaste sobre as barrinhas. Pergunta aqui a Ana Rita Pérez, qual é a melhor alternativa às barrinhas? É assim, depende porque nós temos barras que são proteicas e temos barras que são energéticas. Se falarmos das barras que são proteicas, ou seja, que é um momento em que nós queremos que o atleta consuma mais proteína, eu prefiro que comam um ovo cozido, que comam um punhado de frutos secos, comam umas tortilhas de arroz com manteiga de amendoim, que comam uma lata de atum, que comam algum alimento, um iogurte proteico, um leite com proteína, que tomem whey se já tiverem a idade e se já suplementarem, sem dúvida. Se falamos da barrinha energética, ela é para dar aquele boost de energia. Então prefiro que comam um cubo de marmelada, que comam uma paçoca, que comam um pão com mel, que comam algum alimento que seja mais dos hidratos de carbono, mas que seja um alimento mesmo. As barrinhas eu sou assim muito contra, porque acho que se já nós criamos este facilitismo, porque eles vão sempre aldrabar um bocadinho o plano que lhes é apresentado, isso é ponto assente. Por muito que gostem, que percebam, nunca nada é feito a 100%. Então, se nós já introduzimos todo esse facilitismo nos planos alimentares, aquilo que na prática vai acontecer vai ser ainda mais uma alimentação processada do que natural. Só aqui reforçar aqui um aspecto que nós hoje estamos a falar de fase transitória. Temos várias questões sobre outras fases. Nós iremos ter outros webinars e nesses webinars é que fará sentido responder essas questões, porque não vale a pena estar aqui e depois iremos repetir a temática. Por isso, vamos deixar estas questões para os próximos webinars para responder, só para deixar esta situação clara. Como última questão, Gisele, antes de terminarmos, temos aqui uma questão da diferença de velocidade de metabolismo. Muitas vezes também fala-se aqui da diferença de velocidade de metabolismo de cada atleta, e a pergunta é se é importante analisar e adaptar a dieta de forma individual. Certo. Sim, é assim, nós nunca temos a certeza absoluta da velocidade do metabolismo do atleta, até porque quando aquelas máquinas de bioimpedância nos dão esses valores, aquilo não é credível, não usem isso. Agora, como é que eu percebo? Se eu mudo a alimentação de um atleta com o objetivo dele engordar ou emagrecer e o corpo dele reage bem, aquele metabolismo está a funcionar em condições. Caso contrário, não. Mas, acima de tudo, isto tem a ver com a percentagem de massa gorda, massa magra. Ou seja, a massa muscular é metabolicamente mais ativa. Portanto, se ela estiver mais alta
e, em contrário, a massa gorda estiver mais baixa, aquele organismo vai ser mais eficiente porque tem mais massa isenta de gordura que metabolicamente é mais ativa, porque é assim que o nosso organismo funciona. Então aí eu consigo perceber isso. E quando nós falamos ali que o metabolismo basal diminui durante este período transitório, tem a ver com isso, porque há aquele tal ganho da massa gorda e aquela tal perda de massa muscular, que apesar de serem diferenças muito pequeninas, podem já prejudicar o organismo. Agora, eu só vou perceber isso se eu fizer um plano todo XPTO, tudo direitinho, eu saber que o atleta até cumpre, e não houver resultados, muito provavelmente o organismo não está eficiente neste sentido. Sim, porque isto é também importante salientar que também da tua parte tu vais vendo a reação perante as tuas indicações e vais sempre reajustando, porque Claro, nada, isto, o corpo humano não é uma ciência exata, não é? Tens que estar sempre, é preciso exatamente. também, às vezes, temos essa noção, que as pessoas dizem, foi-nos dito para fazer isto e o resultado não foi o pretendido, pá. É como o treino. O treinador treina, nem sempre o resultado é que se no jogo ou na competição é o que se pretende. Por isto aqui é mais um fator de tentativa e até se encontrar o que se deseja. Gisele, muito obrigado pela tua partilha. Obrigada Eu eu. acho que foi muito enriquecedor. Está aqui também muitos comentários muito positivos. Como foi dito, nós iremos ter mais 2 webinars em breve, em setembro e outubro, com as diferentes fases de competição. Será importante também poderem assistir a esses webinars. E pronto, e também teremos os outros temas que se interagem uns com os outros. Obrigado a todos que estiveram presentes no webinar. Foram mais de 620 participantes, numa sexta-feira à noite, antes no fim do mês de férias. Acho que demonstra a importância de cada vez mais os treinadores dão para este tema e que é fundamental. Trata-se do corpo, que é a principal, o corpo que é o trabalho, ou seja, é a parte mais importante do atleta, por isso demonstra a importância deste webinar. A todos uma boa noite, aqueles que vão para férias ou estão de férias, um desejo boas férias, e aqueles que estão a trabalhar, um bom trabalho e um bom fim de semana a todos. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada a todos.